Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. São 18 horas 10 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Estamos em mais uma edição do Ciclo Saúde Simpol DF, ABP e a PBR, com o tema Transtornos Alimentares, Bulimia, Anorexia e Obesidade. Os sindicatos policiais civis do Distrito Federal, Simpol DF, em parceria com a Associação Psiquiátrica de Brasília, a PBR, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, promovem ao longo dos próximos meses um ciclo de debates sobre saúde mental e qualidade de vida. O Ciclo Saúde Simpol DF, ABP e a PBR é uma iniciativa que traz grandes nomes da psiquiatria e psicologia no Brasil, com transmissão ao vivo pela página do Simpol e hoje compartilhado também com a página da ABP, com a página da APBR e com a página da Associação dos Psiquiatras da América Latina. Então, o nosso programa está sendo muito bem compartilhado. Sempre a cada primeira segunda-feira de cada mês para promover grandes discussões e esclarecer dúvidas. O último debate que ocorreu no dia 7 de novembro teve como tema o alcoolismo e as formas de tratá-lo. Todos os vídeos das transmissões passadas já estão disponíveis na íntegra no site do Simpol DF e no perfil do Simpol no YouTube. O tema do debate de hoje é transtornos alimentares, bulimia, anorexia e obesidade. E a conversa será conduzida pelo Dr. Antônio Geraldo da Silva e pelo Dr. Jorge Rizki. Dr. Rizki, né? Falei correto, isso. Dr. Antônio Geraldo da Silva é o nosso presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e também presidente da Associação dos Psiquiatras da América Latina. E Dr. Jorge Rizki é diretor da Associação Psiquiátrica de Brasília, APBR. Os doutores responderão às perguntas enviadas pelos comentários nesta transmissão, aqui nesse espaço de comentários do Facebook, e as questões enviadas anteriormente pelo e-mail comunicação@simpoldf.com.br e pelo WhatsApp para o telefone 996134782. Aproveite que nós estamos começando essa transmissão agora. Compartilhe esse live, compartilhe essa transmissão ao vivo com aquela pessoa que você sabe que vai se interessar muito por esse tema. Antes de começar aqui dando boa noite para os nossos convidados desta noite, eu convido a nossa diretora Selma Lima para umas pequenas palavras. Selma. Boa noite a todos. Estamos aqui dando continuidade a esse projeto que tem como finalidade trazer informações de qualidade. E é por isso que fizemos essa parceria com a Associação dos Psiquiatras, para justamente trazer os melhores profissionais que soubessem falar sobre o tema. Porque é uma preocupação da nossa diretoria, da nossa gestão, a qualidade de vida do policial. Sabemos que é um tema que abrange diversas possibilidades de problemas mentais relacionados com os transtornos alimentares, com ansiedade, enfim. Já lidamos em outros meses com outros assuntos, já falamos sobre suicídio, já falamos sobre ansiedade, depressão, já falamos inclusive sobre o alcoolismo. Temos outros temas a serem tratados até o mês de abril, onde sempre trazendo essa informação de qualidade para que vocês possam ter o melhor possível. Então aproveitem, façam perguntas e estejam à vontade para participar desse programa. Boa tarde a todos. Obrigado, Selma. Boa tarde. Algumas perguntas chegaram já pelo e-mail comunicacão@simpoldf.com.br. Eu vou aproveitar o meu primeiro boa noite ao Dr. Antônio Geraldo da Silva, Ele é presidente da ABP e presidente também da Associação dos Psiquiatras da América Latina. Presidente, boa noite. Eu já vou lhe fazer também a primeira pergunta que chegou aqui pelo nosso e-mail. Quais são os tipos de transtornos alimentares mais comuns? Bom, boa noite, Valdir, boa noite a todos. Eu sou presidente eleito da Associação Psiquiátrica da América Latina. O presidente atual é o Henrique Mendoza, da Guatemala. Para mim é uma honra poder participar junto com ele e estar como presidente eleito, porque senão querem dizer que eu vou tirar o cargo do nosso presidente atual. Eu sou o que foi eleito para substituí-lo. Os transtornos alimentares nós podemos pensar de uma forma direta em 3 tipos. Nós temos a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno do comer alimentar periódico, da compulsão alimentar periódica. São 3 transtornos mais frequentes, mais comuns,
E alguns acrescentam também a obesidade como sendo também um dos transtornos alimentares. Nós sabemos que a obesidade pode ser colocada como um dos transtornos alimentares, mas tem vários outros fatores ligados à obesidade e que às vezes não são fatores ligados diretamente a um transtorno psiquiátrico especificamente. No entanto, as clínicas que mais cuidam dos transtornos alimentares e obesidade nos Estados Unidos são as clínicas psiquiátricas, mostrando a importância de que se tenha uma boa saúde mental, que se tenha uma boa avaliação da pessoa, para que se possa fazer o melhor diagnóstico e proceder então ao melhor tratamento. Porque não adianta se você faz alguma forma de tratamento, por exemplo, para quem tem obesidade e não cuide do transtorno psiquiátrico que a pessoa tem subjacente. Então, por isso a importância de falar disso do ponto de vista psiquiátrico. Muito obrigado, doutor Antônio Geraldo. Corrigindo, presidente eleito, tá certo? Passar aqui dando meu primeiro boa noite, doutor Jorge. Doutor Jorge é diretor da Associação Psiquiátrica de Brasília. Doutor Jorge, quais são as suas principais características, né? Quais são as principais características deste transtorno? Boa noite a todos. Bem, aí as principais características seriam vários transtornos, então teria que ver em relação a qual transtorno, né? No geral, o que acontece é que há uma dificuldade em relação à pessoa a lidar bem com a questão alimentar, de como ela lida da alimentação em geral e como ela se percebe com o próprio corpo, né, na identificação. E muitas vezes ela também tem relacionado a questão do tipo de comida ou a quantidade de comida, que é um dos pontos mais marcantes nisso. Então, as características estão muito ligadas nesse sentido da visão do próprio corpo. Podemos dizer, né, que, por exemplo, em relação à pessoa que tem anorexia nervosa. A anorexia nervosa, ela é muito mais comum em mulheres, num percentual que é relativamente alto, se você imaginar ao longo da vida, que você pode ter aí um número grande de mulheres que vai ter esse tipo de quadro de anorexia e que vai desenvolver o quadro de anorexia e que muitas nem procuram tratamento e que caracteriza, por exemplo, uma perda do peso menos de 85% do peso que deveria ser o peso natural da pessoa. E mesmo assim a pessoa vai se enxergar no espelho como estando gorda, como estando completamente fora do padrão normal que ela gostaria de ter. E você chega a ser um absurdo, do tipo assim, pede a pessoa, uma pessoa que ela acha bonita. Aí você pega aquela pessoa que ela acha bonita e vê as mesmas medidas daquela pessoa, pode ser as medidas dela, e no entanto ela continua se achando, a pessoa ela acha bonita, mas ela, a anorética, ela se acha completamente fora daquela realidade do que ela se enxerga. Então assim, ela é magra, está com menos de 85% do peso ideal do que deveria ser, então está muito magra e ela continua se achando gorda. É como se fosse muito acima daquilo do que seria o padrão normal. E aí ela cria alguns rituais, algumas situações para manter o peso baixo. Tem pessoas que passam até o dia inteiro com um pão ou uma fruta completamente fora da realidade. Começa a esconder, por exemplo, para comer. Né? Esconde para comer por quê? Para as pessoas não vejam que o que ela está comendo é muito pouco. É uma quantidade mínima, é pouco significante. Né? Ou então, quando ela faz ingesta de alimentos, vamos dizer, uma ingesta normal de alimentos, ela vai correr atrás de usar remédio purgativos, por exemplo, para eliminar toda aquela comida. Ou usar diuréticos para enxugar, para diminuir o volume de líquidos do corpo. Isso é grave. Porque quando a pessoa faz isso, ela pode desencadear quadros médicos outros, que são importantes para a vida. Por exemplo, você baixa a quantidade de sódio, pode ter hiponatremia, quantidade de cálcio, aí você pode ter uma osteopenia, e aí pode ter fraturas com facilidade em função desta osteopenia. Ou você pode ter
diminuição de magnésio, potássio, são várias substâncias que podem ser diminuídas por causa disso. Além disso, ainda pode ter o hábito, por exemplo, de vomitar. E aí, ao ter o hábito de provocar vômitos, você vai ter outras perdas. Perdas ligadas a todo o risco que é, né, de você voltar todo aquele suco gástrico com ácido dentro e eliminar isso. Então, é uma situação que foge completamente ao padrão normal de funcionamento das pessoas, do peso, foge completamente ao padrão, a forma de alimentar também foge completamente ao padrão. E o Jorge, né, pode falar aqui para nós sobre a bulimia nervosa. Como é que são essas características, né, Jorge? Bem, relacionado à questão da bulimia nervosa, o aspecto da pessoa que se alimenta demais, principalmente de maneira que ela não para até que ela se sinta muito cheia e aí, pela preocupação em relação ao peso, ela vai e vomita, né? Então, muitas vezes, características que a gente pode ter são lesões nas mãos, muitas vezes por estar forçando o vômito, né? Pode ser pela própria mão, às vezes por algum objeto a pessoa força o vômito. Então, na bulimia nervosa, a característica que a gente tem é muito no sentido, come exageradamente e logo depois ela tem uma sensação de muita plenitude, muito ter abusado, além da sensação de culpa em relação ao risco de poder engordar e, consequentemente, ela vai e procura vomitar. Um adendo a mais, a frequência em relação aos transtornos alimentares é muito mais frequente nas mulheres. Até um certo tempo era uma frequência de 1 para 10, hoje em torno de 1 para 4, 5, mas é uma frequência muito maior de mulheres em relação a homens. Boa observação. Tem duas perguntas aqui que chegaram para o e-mail da comunicação do Simpol, que eu vou passar para debate aqui dos doutores. Primeiro, em geral, quais são as causas ou os principais motivadores desses transtornos alimentares? E a segunda pergunta, como prevenir? É melhor fazer uma de cada vez, né, para a gente poder responder a cada pergunta. Só que antes de passar a pergunta, eu acho que é importante também falar do transtorno compulsivo alimentar periódico. Esse é um outro transtorno que é importante falarmos dele, até para passar para as perguntas seguintes. Não deixaremos de responder a nenhuma, uma a uma, que é o ideal, né? Mas é o seguinte, esse transtorno compulsivo da compulsão alimentar periódica, ele é bastante interessante. A pessoa às vezes pega um período de 2 horas alimentando assim absurdamente, comendo uma quantidade absurda de comida, em que você não imagina nunca que alguém poderia comer. Então tem gente que compra 5 promoções de sanduíche com batata, com refri, e aí vai comer tudo aquilo, beber tudo aquilo, a maioria das vezes, claro, escondido, e depois vai criar maneiras de poder expelir aquela quantidade de caloria ou não. E aí faz uma diferença interessante, que normalmente a pessoa que tem bulimia nervosa tem um peso normal ou próximo ao normal. E o que tem o transtorno da compulsão alimentar periódica, normalmente está acima do peso. E faz todo um transtorno para a vida das pessoas. Então, todas essas 3 doenças citadas são doenças que são tratadas. E a pergunta qual foi mesmo? Pergunta, em geral, quais são as causas ou os principais motivadores desses transtornos alimentares? Os transtornos alimentares, eu vou falar uma parte, o Jorge complementa. Os transtornos alimentares e os transtornos mentais, de uma maneira em geral, têm um fundo de hereditariedade. São multifatoriais. E por ser multifatoriais, tem um fundo ligado à hereditariedade e tem um fundo ligado a desencadeantes sociais, desencadeantes do meio ambiente, desencadeantes do dia a dia, do tipo de vida, das pressões sociais que as pessoas sofrem. Então, nós temos então um lado que é a genética e o outro lado que é o fenótipo. O Jorge pode falar um pouquinho desse lado do meio ambiente, fenótipo da sociedade, como é que é a influência disso? Bem, obrigado, Antônio. A parte que a gente tem, muitas vezes, tem os fatores externos, em que está desde associado a uma questão de personalidade, questão a nível psicológico, emocional, da mesma forma como, muitas vezes, hábitos familiares, pessoais.
Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa tem muito frequentemente uma autoestima baixa. Então, dessa maneira, procura alternativas de poder se mostrar, se apresentar com uma qualidade maior. Então, quando ela tem essa dificuldade, ela vai passar esses fatores ou esse tipo de transtornos. Também existe a questão da própria personalidade, que são pessoas que têm muita dificuldade no lidar com determinadas características, seja de frustração, seja de não pertencer, muitas vezes, a um grupo social ou dentro de um estereótipo ou um modelo que é desejado momentaneamente ou em um período de época da sociedade. É interessante o que o Jorge está colocando, é importante a gente falar, porque existe uma ditadura da magreza, né? Existe uma ditadura aí, do peso ideal, existe uma cobrança, né? Uma exigência de que as pessoas mantenham o chamado corpo bonito, e o corpo bonito é aquele imaginado pelas pessoas. Então, como essas doenças elas tendem a aparecer exatamente no curso da adolescência, pega exatamente pessoas que estão fragilizadas a isso. E aí, que podem sofrer bullying nas escolas, que podem ter a pressão de colegas de ter um corpo perfeito, uma situação que a alimentação é menos importante, mas o que é mais importante é um corpo perfeito. Isso na cabeça dos adolescentes ou de quem os pressiona nesse sentido. Há também essa questão da própria formação em famílias inteiras, né, que tem essa cultura da beleza ou do que é belo, ou do que é belo para eles, inclusive, para aqueles que estão colocando essa situação do que é belo, o que é feio, como deve ser, como deve se comportar, né, como deve vestir. Está chegando o verão, aí todos, vamos preparar para o verão, vamos malhar, vamos assim, vamos assado. Foi uma obrigatoriedade de que este é o melhor formato de corpo, que é o corpo mais bonito, é assim ou é assado, e pressiona as pessoas a correrem atrás, não da saúde, mas de um formato, de um desenho de corpo que consideram como sendo ideal. Isso é perigoso, porque pode ser um caminho sem volta para um tipo de transtorno alimentar. E há pais, há mães que cobram isso tão intensamente que as crianças, né, ainda adolescentes na sua maioria, isso pode aparecer depois, mas normalmente aparece nessa faixa etária, fica submetida a esse tipo de avaliação e a necessidade de responder adequadamente a esse tipo de avaliação que não é adequada. Só mostrando, complementando aqui o Antônio, em relação a essa questão de épocas. Então, tem épocas, por exemplo, década de 70 para cá, veio muita questão de ser muito magra. Ultimamente, na última década, a questão do corpo mais arredondado. Em outras culturas, temos a questão do corpo um pouco mais cheio. Então, isso tem essa variação. A gente trazendo para cá, para a nossa realidade aqui no Brasil, o doutor Antônio já colocou as características mais frequentes. Doutor Antônio Geraldo, e como prevenir que esses transtornos se desenvolvam? Exatamente trabalhando, primeiro assim, a questão da prevenção em saúde mental, ela passa antes por promoção da saúde como um todo. E nas nossas campanhas que deveríamos fazer pelo Ministério da Saúde, mas que não acontece, que normalmente não acontece, a gente tem que prezar sempre pela questão da saúde, mostrar o que é saudável, o que é o peso ideal dentro daquilo que é saudável para o funcionamento do corpo da pessoa. No segundo plano, acho que é importante, junto às escolas, junto aos pais, ter sempre a cultura assim, deve-se buscar saúde, não é formato do corpo, mas a saúde. Se dentro de buscar saúde, isso vai dar um formato do corpo que é
adequado, ok, para isso nós temos o IMC e dentro dele nós vamos ver aquilo que está dentro do padrão, o que não está, a estrutura corporal das pessoas. Então a gente tem que ter uma avaliação mais completa, mais aberta, uma avaliação médica e dentro dessa avaliação médica aí sim seguir um determinado padrão. O que acontece é que as pessoas buscam seguir um padrão que é inexistente. Assim, 85% do peso corporal, isso é inexistente. Isso não é saudável, isso aí já entra dentro do conceito de doença. E dentro desse conceito nós não podemos permitir que as pessoas fiquem adoecidas apenas, entre aspas, na busca de o que seria o corpo ideal. Mas ideal na cabeça dela, porque na cabeça do profissional médico sabe muito bem que aquele corpo está fora do padrão do que deve ser. Complementando aqui o doutor Antônio falando, por exemplo, existem muitas pessoas que têm um corpo que tem uma estrutura até óssea mais alargado e fica querendo ter aquele biotipo alongado, longilíneo. Então não adianta uma pessoa querer, dentro do que é sua genética, o seu normal, querer mudar o corpo para um outro padrão em que é o que é preconizado por um meio. Dessa maneira volta e entra nessa questão toda que o doutor Antônio falou, que é a questão da pessoa estar saudável ou não. Doutor Jorge, aproveitando a sua conexão aqui, o que diferencia dietas rigorosas, por exemplo, de possíveis disfunções alimentares? Bem, as dietas, elas vêm com uma característica muito no sentido de que, temporária, eu quero fazer aquele tipo de procedimento para que eu tenha um resultado desejado até um certo ponto. Em relação aos distúrbios ou os transtornos alimentares, é uma coisa que é contínua, crônica, a longo tempo. Então, não é uma questão que a pessoa reage nisso só por um período curto ou até atingir aquele objetivo. Porque mesmo que a pessoa atinja esse objetivo ou aquele peso que ela deseja, ela continua mantendo aquele padrão de comportamento e essa alteração a nível do estado de saúde psíquico também. Ok, muito obrigado, doutor Antônio. A cura para transtornos alimentares? Há o tratamento para você cuidar da anorexia, da bulimia, e isso vai influenciar aí em vários fatores. Você tem que ter o psiquiatra, você tem que ter o nutricionista, você tem que ter o psicólogo, às vezes você tem que associar aí também o endocrinologista, dependendo muito de cada caso. E os resultados podem advir em função daquilo de você fazer o tratamento como deve, o tratamento adequado, levando a sério, levando todos os pontos como sendo, na verdade, uma soma de fatores para um resultado final adequado. O que a maioria das pessoas fazem é que assim, você indica o psicólogo e não quer ir, aí você indica o psicólogo da sua equipe, mas esse eu quero o outro, ou você indica o nutricionista de sua confiança e acaba não buscando o nutricionista de sua confiança, o que na verdade, via de regra hoje, é muito difícil você trabalhar sem trabalhar em equipe e sem fazer as indicações das pessoas que você confia. Eu tenho, por exemplo, um nutricionista que eu confio, que eu acredito que ele é capaz de levar adiante esse projeto, né, que é o de melhorar a pessoa. Mas a pessoa também tem que entrar no projeto. Não adianta você sozinho fazer a prescrição, mas não haver o segmento do que é prescrito pelo paciente. Não adianta você indicar o psicólogo, mas não haver essa busca por esse psicólogo, essa busca pelo que o psicólogo indica. Isso é muito difícil. Você ter um resultado pensando apenas com um profissional atuando nesse tipo de patologia. É o tipo de patologia que não é permitido você trabalhar sozinho e isolado. É preciso ter os outros profissionais trabalhando conjuntamente. Ok, dá boa noite aqui para Célia Vitor. Mandou parabéns aqui o doutor Jorge, doutor Antônio Geraldo, excelente tema, informações claras e precisas. Obrigado, Célia, pela audiência. São 18 horas e 33 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Doutor Jorge, o doutor Antônio Geraldo falou algumas respostas atrás sobre a questão da genética, né? E tem uma pergunta aqui que chegou pela nossa comunicação, pelo e-mail da comunicação: como deve agir os familiares, né, ao enxergar essas características em alguém? Bem, a observação e estar próximo da pessoa é o primeiro passo, né? Porque muitas vezes os familiares
fazem a cobrança, tem um tipo de padrão, mas não estão próximos, não procuram ver o que a pessoa está tendo, está se apresentando, ou a dificuldade que ela está tendo até a nível emocional. O aspecto que os familiares têm que prestar bastante atenção é realmente se a característica física da pessoa está um pouco alterada em relação ao que deveria ser ou ao próprio normal da pessoa, como geralmente ou há muito tempo era. E se isso está sendo alterado. Segundo, a nível de momentos em que a pessoa pode estar presente ou estar ausente, se isolando, né? Então, muitas vezes a pessoa não come junto com os familiares, procura comer só determinados tipos de alimentos ou determinadas substâncias específicas e, às vezes, até medicamentos que ficam o tempo todo atrás de um medicamento. Então, são vários indícios que a gente pode ver e até quando há comprometimento no sentido físico, como o doutor Antônio falou, porque a gente sabe que é multicausal, tem um aspecto psicológico, tem um aspecto genético e tem as consequências decorrentes disso no sentido físico. É interessante colocar, é bastante interessante colocar uma situação que é o seguinte, alguns sinais, né, que é preciso ficar atento, a família precisa ficar atento. A menina é adolescente e não quer mais comer na mesa, não quer comer à mesa, quer comer no quarto. Quarto não é local para comer, não está certo, tem alguma coisa errada. Repentinamente, um dos dados que eu já vi em alguns casos acontecer nas famílias é entupimento de vasos ou de pias. Porque alimentos, quando você começa a jogar alimento no vaso, e às vezes joga fora o alimento, pega, leva para o quarto, chega e joga no vaso, começa a entupir. Porque não está preparado ali para poder ter, vamos dizer assim, como uma pia da cozinha, que tem a caixa de gordura. No banheiro, você não tem caixa de gordura. Aí você começa a jogar comida gordurosa e tal ali e dá descarga. Isso começa a entrar, então, num processo de entope o vaso aqui, entope o vaso ali. Isso é comum, já vi algumas vezes, e é uma observação importante. E essa importância, essa questão de levar a comida para o quarto. Não, filho, adolescente, jovem, tem que comer à mesa. Pessoas que você vai com elas para o restaurante, elas acabam de comer e vão direto para o banheiro. Opa, por que toda vez que acaba de comer vai para o banheiro? Tudo bem, se é uma pessoa que tem aparelho dentário, vai escovar os dentes e tal, tudo bem, mas o comum entre as pessoas termina de alimentar num restaurante, continua ali, batendo um papo, coisa parecida, ninguém carrega uma escova de dente e um creme dental para ir no banheiro de um restaurante. Então, alguma coisa está errada. Então, são observações, detalhes pequenos e que você tem que guardar isso para poder usar quando você vê que algo está inapropriado, que a pessoa está funcionando fora do padrão normal dela de funcionamento. Além de sinais físicos, né? Cabelo começa a cair muito, ficar mais raleado, as mãos às vezes com peles mais secas, unhas mais frágeis. Por quê? Porque não está alimentando adequadamente, porque está queixando muito de dor de estômago, epigastralgia, que as pessoas chamam de azia, né? Tudo isso são detalhes que você tem que observar. O que está acontecendo? Está usando muito antiácido, por quê? O que está acontecendo com essa pessoa? São atenções que a gente tem que dar. Doutor Antônio Geraldo, aproveitando aí a sua resposta, é uma pergunta aqui da Célia Vitor. Nos últimos 30 anos tem se observado um aumento nos casos de transtornos alimentares. Gostaria que os doutores falassem sobre o papel da mídia e o exagero nos padrões de beleza nos tempos modernos. Jorge? A Célia Vitor não é a nossa diretora, Célia, é a Célia Vitor. A princípio, a gente já falou sobre isso, né? Porque existem períodos em que há essa cobrança muito grande. E, por exemplo, a nível de mídia, a gente tem a questão de propagandas. Nunca é colocado uma pessoa com características iguais a gente vê no dia a dia. Geralmente é uma mulher bonita, com o corpo muito bem moldado, que faz ou atividade física ou tem um vestido em que pelo corpo ela pode ter uma elegância maior no vestir. Então,
isso são características que realmente a mídia sempre mostra. A mídia, quando vai mostrar outra pessoa com característica corporal diferente, geralmente com alguma conotação, às vezes até de humor. Então, são coisas que muitas vezes a mídia acaba induzindo a um lado errôneo e que facilita com que haja esses problemas, principalmente em quem está já predisposto a uma situação, uma dificuldade neste aspecto alimentar e físico, de aparência física. Doutor Antônio? Lembrar a Célia é uma excelente psiquiatra, professora da Universidade de Brasília, e lembrando a Célia, assim, essa estruturação da ditadura da beleza que nós estamos falando, as pessoas precisam lembrar, por exemplo, a maioria das modelos são meninas de 13, 14, 15 anos, 16 anos de idade e que, no entanto, as vestem com roupas de noivas, roupas de festas, as vestem como se fossem mulheres, né? As maquiam de formato como se fossem mulheres. E é muito difícil uma mulher de 30 e poucos anos manter ter o corpo de uma menina de 15 anos de idade, 14 anos de idade. Então, há uma indução para ter um corpo, há uma busca por um corpo que é muito dificílimo de se ter. E há meninas com 14, 15, 16 anos de idade que já têm um corpo de uma mulher adulta. E aí ela se sente deslocada com as suas coleguinhas e entra nesse processo todo de tentar ter uma beleza que é artificial. E isso, é claro, atua como um fator externo, como fenótipo, como um dos fatores que vão somar à predisposição genética de ter a doença, a ter esse tipo de doença, a ter esse tipo de situação desenvolvida, porque tem um caminho fértil, né? Tem uma cobrança da sociedade, tem uma cobrança da mídia como um todo, né? Tem uma cobrança televisiva em cima disso. E as adolescentes não podem entrar nesse caminho. É preciso ter educação muito importante nesse período do adolescente para orientar exatamente o que é o caminho da verdade e o caminho da fantasia. Ok, doutor. Doutor Jorge, chegou uma pergunta aqui de Amanda Nunes. Ela pergunta: anorexia e bulimia são problemas comuns apenas em modelos ou qualquer pessoa pode desenvolver? Não, qualquer pessoa pode desenvolver. Muitas vezes é comum em modelos porque elas querem manter aquele padrão estético ou aquele peso para que possa ser mais requisitadas, mas é comum em qualquer pessoa, né? Então, de várias classes ou de ambientes ou grupos culturais e familiares. Tudo vai depender dos aspectos que a gente já falou anteriormente. Então, o que precisa realmente é avaliar direito as características, né, que a pessoa está apresentando para poder identificar isso. Mas qualquer grupo pode ter. Nós temos que lembrar que a prevalência da anorexia na população em geral varia de 1,1% a 3,7%. Então, é muita gente. E da bulimia, ela é mais alta. Ela chega até 1,72% a 4,2% a 4,5% da população em geral. Então, é muita gente, principalmente se imaginarmos que a proporção de homem para mulher é um diferencial enorme. Nós temos, alguns estudos colocam de 5 até 10 vezes mulheres para cada um homem. Isso é muito. Imagina que esse percentual é todo, basicamente, entre as mulheres. Ao longo de todos os meus anos de clínica, eu tive, acho que 2 ou 3 casos de homens com transtornos alimentares entre a bulimia e a anorexia. Enquanto, em relação às mulheres, a gente tem sempre uma frequência muito grande, aparece muito nos nossos consultórios, e pessoas, entre aspas, normais, não são atores, atrizes, modelos, nada disso, não. Pessoas do nosso dia a dia, pessoas que você convive no dia a dia e que você jamais imagina que ela venha ter um transtorno alimentar. Doutor Antônio, Sérgio Rodrigues, ele é estudante de farmácia, ele pergunta qual o perigo que esses perfis de Instagram e Facebook que vivem recomendando as dietas da moda podem oferecer a pessoas com distúrbios alimentares. Olha só, nós temos um nutricionista que é uma profissão muito bonita, um profissional que faz um trabalho excepcional.
É importante que todos nós tenhamos nutricionista, não é só quem quer fazer dieta, é quem quer alimentar-se bem. Fazer dieta não para emagrecer ou engordar, mas fazer dieta para alimentar-se bem, para viver-se bem. Então, é completamente fora da realidade esses perfis de Instagram, Facebook, Twitter, o que quer que seja, que vêm fazer indicativos de dietas da moda. A dieta, ela é algo personalizado, ela é exclusiva para cada pessoa. Você não pode ter dieta padrão para comunidades inteiras, para grupos de pessoas, de maneira alguma. Quando você vai fazer dieta, o nutricionista, que é um super profissional especializado para isso, ele vai ver vários detalhes sobre você. Seus hábitos alimentares, seus hábitos relativos à atividade física ou não, né? Seu peso, sua altura, suas medidas, faz uma total diferença. Então, assim, o que é completamente permitido para Pedro é completamente proibido para João. Então, se a pessoa tem uma doença celíaca, é uma dieta. Não tem, é outra dieta. Se a pessoa tem se ela tem uma alergia à lactose, é uma dieta. Se ela tem intolerância à lactose, é outra dieta. E essas dietas da moda, só isso ou só aquilo, nunca isso tem funcionalidade para a vida inteira das pessoas. Por isso que as pessoas vivem nesse efeito sanfona, né? Engorda e emagrece, engorda e emagrece. Porque não funciona assim. Você tem que fazer um padrão de continuidade de forma de alimentar-se. E alimentar-se bem. Isso é importante. E respeito o nutricionista, que é um grande profissional e que eles precisam serem valorizados. E o nutricionista é buscar uma qualidade de alimentação para si. E é personalizada, não pode ser para grupos inteiros. Da mesma forma, acrescentando essa questão em relação às mídias, como hoje está muito em moda a questão de utilização de hormônios, né? Então, isso é um risco muito grande. E muitas vezes está sendo prescrito de uma maneira muito significativa e nem sempre é utilizado com uma avaliação adequada do profissional que é o indicado para isso. Então, um médico com uma avaliação correta. Muitas vezes, até casos em que pessoas da área de atividade física, né, de esportiva, estão indicando isso sem os cuidados necessários e sem muito responsabilidade. Doutor Jorge, a psiquiatra Sandra Peu, doutora Sandra Peu, ela pergunta, pessoas que sofrem de compulsão alimentar podem fazer cirurgia bariátrica? Um abraço para a Sandra, né, colega nossa que estávamos no congresso agora recentemente. Bem, existe várias características e vários aspectos que têm que ser considerados, entre eles o aspecto psicológico. Muitas vezes a pessoa está com um processo psicológico, psiquiátrico muito significativo, porque por trás daquele transtorno existe todo um processo, seja de ansiedade, um processo com dificuldade a nível da própria identificação, uma autoestima baixa, uma depressão, como outros que têm, além de transtornos de personalidade, como emocionalmente estável e outros que a gente sabe. Então, essas pessoas muitas vezes se induzem a esse fator para ajudar a ela manter esse problema, esse transtorno psiquiátrico e esse padrão de alimentação. Então, dessa forma, muitas vezes, a indicação tem que ser muito bem criteriosa. Da mesma forma, o cirurgião ele deve sempre pedir uma avaliação psiquiátrica, né? E o psiquiatra está muito cuidadoso nesse sentido. A resposta, no caso específico que a Sandra pergunta, é não. Se a pessoa tem um transtorno compulsivo alimentar periódico ou um transtorno compulsivo alimentar, ela tem que tratar para depois pensar em cirurgia bariátrica. Se você fizer a cirurgia bariátrica no paciente, ele vai continuar comendo do mesmo jeito que você não tratou o transtorno compulsivo. Então, na verdade, a Sandra tem essa resposta, ela está nos dando a chance de poder orientar isso para a população. E por isso o nosso discurso é específico para a população, porque são eles que precisam ter essas informações.
E não deve ter vários outros quadros psiquiátricos, as pessoas não podem ter para poder fazer essa cirurgia, até porque nós vamos ter problemas vários. Quando, por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia para uma pessoa que tem o transtorno dismórfico corporal, vai fazer cirurgia plástica e não vai adiantar em nada, porque ela vai continuar tendo aquele transtorno se ela não tratar, se ela não cuidar desse transtorno. Por isso tem gente que faz 5, 6, 7, 8 cirurgias. E por isso que tem gente que faz cirurgia bariátrica e depois volta tudo de novo e ainda pensa em querer fazer uma segunda cirurgia bariátrica. O caminho não é esse. Tem que ter, como eu disse no início aqui, né, o tratamento psiquiátrico associado. Eu não vejo como fazer esse tipo de tratamento sem associar com o nutricionista, com o psicólogo e o psiquiatra. Eu acho que esses 3 profissionais eles têm extrema importância nesse contexto e ainda acrescentar também o endocrinologista ou nutrólogo, dependendo de cada caso. Ok, meu boa noite aqui para Kelly Carine Castro. Excelente iniciativa, parabéns, obrigado a você, Kelly, pela audiência. Nós estamos quase terminando nosso programa, doutor Antônio. E chegou uma pergunta aqui, a Jaira Mendes deve ter entrado agora, que o senhor chegou a responder essa pergunta no início, mas eu vou lhe fazer essa pergunta de novo. Esses transtornos alimentares são comuns apenas em mulheres ou homens podem desenvolver também? Os sinais que eles dão de que há alguma disfunção são iguais aos das mulheres? Bom, já respondemos, né? Já colocamos que é mais comum em mulheres, mas tem também a sua proporção pequena, mais existente de homens que apresentam esses transtornos e as sintomatologias e os sinais que os homens apresentam são iguais aos sinais das mulheres. Cada um dentro da sua característica, né? A quantidade que o homem come que passa a comer, a quantidade que a mulher come e passa a comer, normalmente, só para ter uma ideia, uma anorexia de um adolescente. Adolescente normalmente come uma pilha de comida, né? Uma quantidade enorme, o adolescente homem principalmente. A mulher é mais educada nisso, mas o homem come muito mais do que as mulheres. E aí são os mesmos sinais, né? O afastamento, o comer escondido, não querer comer junto com as pessoas, ou comer e sair direto para o banheiro. Bom, são todos aqueles sinais que nós já falamos e que nossa gravação vai continuar aí no YouTube, vai continuar no nosso Facebook, do Simpol, da PBR, da ABP, que hoje nós abrimos, né? A Simpol hoje fez mais essa ação que é para ajudar não só os policiais, mas a população em geral. Conhecimento não pode ter fronteira, não pode ter muros. É isso aí, são 18 horas e 52 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Agradecer aqui a audiência de novo da Kelly Carine, da Tati Cunha, Alessandra Areias, Catiele Cunha, Roberta Paiva, nossa doutora Sandra Peu e muitos outros que estão nos acompanhando. Doutores, nós estamos com quase uma hora de transmissão. Suas considerações finais, doutor Jorge, começando pelo doutor Jorge, sobre a participação na edição de hoje do nosso Ciclo de Saúde Simpol. Bem, o que é uma mensagem que a gente procura deixar sempre nisso, que esses transtornos, eles têm solução, devem ser bem acompanhados, procurar os profissionais, como o doutor Antônio falou, e principalmente também o psiquiatra, sem ter ainda aquele estigma em relação ao psiquiatra como sendo um profissional que vai atuar só com os casos de psicóticos ou de esquizofrenia. Então, essa linha de transtornos alimentares é uma linha que a gente trabalha, então é importante, deve-se procurar um profissional para que possamos dar o suporte, a ajuda necessária e todo esse esclarecimento para que a pessoa volte a estar num estado psíquico mais equilibrado e mais saudável e se sentindo bem consigo mesmo. Doutor Antônio Geraldo, suas considerações finais? É extremamente importante que nós tenhamos em mente que as doenças mentais elas estão no nosso dia a dia, está no contexto da nossa vida como um todo. E que nós não temos por que ter medo de procurar ajuda. A intenção, por exemplo, de fazer esse tipo de programa aqui, de falar diretamente com a população, é exatamente para isso, para cada vez mais retirar o estigma contra as doenças mentais, o estigma contra ir ao psiquiatra, ao psicólogo, no caso aqui também, no caso dos transtornos alimentares, ao nutricionista, porque isso só leva a perdas.
e às vezes perdas irrecuperáveis. E guarda uma coisa, não existe saúde sem saúde mental. Então, cuide-se bem sempre. Muito obrigado. O Ciclo de Saúde Simpol DF, ABP e a PBR realizará mais 4 debates, sempre com transmissão ao vivo, aqui na página do Simpol DF, também na página da ABP e na página do Facebook também da APBR. O próximo encontro será no dia 9 de janeiro e o tema é TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. No dia 6 de fevereiro, a conversa tratará de transtornos de ansiedade e pânico-fobias. No dia 6 de março, os especialistas tratarão de transtornos do sono e a última conversa do nosso Ciclo Saúde será no dia 3 de abril e será sobre o tema transtorno bipolar. Agradecemos a Associação Brasileira de Psiquiatria, na pessoa do Dr. Antônio Geraldo, e a Associação Psiquiátrica de Brasília, em parcerias por esse caminho que nós estamos seguindo e por esse debate enriquecedor. E a todos que participaram acompanhando esta transmissão e enviando suas perguntas. Até uma próxima edição do Ciclo Saúde Simpol. Tenham todos uma ótima noite. São 5 minutos só para as 19 horas. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.